Olá, boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o programa Pode Vcast, aqui, às quartas-feiras, 19h30. Eu começo perguntando para você quais são as suas habilidades. É isso mesmo. Já pensou matemática, costurar, desenhar, pintar? Quais são as suas habilidades? E eu começo hoje batendo um papo super diferente de tudo aquilo que já passou aqui nesse canal. É isso mesmo, porque hoje eu vou bater um papo com um adolescente de 16 anos com múltiplos talentos. Ele é um Mateu, 16 anos. Seja muito bem-vindo aqui, Mateu Rabelo Teixeira. Tudo bem com você, Mateu? Tudo certo. Seja muito bem-vindo aqui no Pode Vcast. Hoje a gente vai quebrar tabu, a gente vai falar com adolescente. Pois é. Eu vou relembrar os meus tempos de adolescência. Mas a gente vai bater um papo com o adolescente que está lá do outro lado da telinha e também os filhos dos nossos seguidores. E a gente vai brincar aqui, vamos mexer e movimentar. Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Então, tá bom. O Mateu Rabelo Teixeira é filho da Samira, filho do Edson Borba também. Tem um irmão que é o Theo Rabelo. O Mateus, você sempre morou em Criciúma ou você nasceu aonde? Eu nasci aqui mesmo. Nasci em 2009, né? E nasci ali no São José. Em São José. No São José. Aqui no bairro São José, em Criciúma. Sempre morou aqui? Sim. Sempre. Você sempre morou em Criciúma, estuda, está fazendo o primeiro ano do ensino médio. Como é que é conciliar a adolescência, né? Tá aí com 16 anos, tem um monte de coisa para descobrir, tem descoberto muitas coisas. Como é que é conciliar o colégio, que toma um certo tempo do teu dia, os amigos, ficar com a família com tempo de qualidade? Como é que é isso? Olha, eu tento, como pode dizer? Eu tento sempre fazer o melhor que eu posso, né? Eu penso que não dá de ser ótimo em tudo, mas se a gente faz o melhor do mais ou menos, a gente consegue bastante coisa. Então, na escola eu tento sempre estudar. Eu não sou uma pessoa muito estudiosa, por mais que eu vá bem, mas eu não que isso seja um bom exemplo, né? Mas eu tento me dedicar para dar o melhor que eu posso sempre. No momento agora eu tenho aula o dia todo só na quinta, então as minhas tardes durante a semana são livres. Eu tento sempre fazer o máximo que eu posso, sabe? Não deixar esse tempo livre como um momento para não fazer nada, sempre buscar algo novo para aprender e sair com as pessoas e essas coisas. Quando tu era criança, né? Lá com 6, 7 anos é bem comum a gente ouvir, né? Às vezes um adulto chega, faz uma visita na casa da gente e pergunta: e aí, o que você quer ser quando você crescer? Quando te perguntavam isso quando você era menorzinho, o que você respondia? Olha, já sabia? Eu não. Eu que respondia sempre que eu queria ser veterinário. Veterinário? Era uma coisa que, tipo assim, eu sempre tive uma certeza, mas hoje eu não penso mais isso. Mas era uma coisa que eu tinha muito, assim, uma coisa certa, assim, que eu queria muito ser, porque meu tio é veterinário e eu gostava muito de animal, né? Então, nossa, era uma... Todo sempre me perguntava, falava isso. Mas tu gostava mais da parte dos animais, de dar o banho, fazer tosa? Ou... Sim. E o que te fez mudar de ideia? Não quero saber de veterinária. Eu acho que hoje em dia eu penso em fazer faculdade de matemática, né? E... Olha, não sei de onde é que surgiu esse desejo. Eu acho que por conta dos meus professores, assim. Eu me inspiro muito neles e eu penso muito em ser professora, assim. É um desejo muito forte que eu tenho. Daí a gente saía lá da veterinária. E vai pra outro... pra matemática, que são números. E aí a gente tá falando... Eu tô dizendo isso porque eu sei dessas habilidades que tu tens. O Mateu, ele é bom em matemática, ele desenha, faz dobradura, costura e agora tá fazendo curso de... Barbeiro. Pra ter uma rendinha, né? Como é que tu lida com essas habilidades? De onde é que surgiram essas habilidades? Eu tenho uma vontade muito grande de aprender, assim. Eu acho que tudo que eu posso aprender, eu gosto de aprender. Então, mesmo que não seja uma coisa que eu vá seguir pra minha vida toda, eu acho que a habilidade é uma coisa que a gente nunca perde. Então, eu não tenho nada a perder por aprender bastante coisa, né? Agora eu tô no curso de barbeiro, pretendo
Quem sabe seguir a profissão, quem sabe eu mude de ideia e não faça mais Mas por que matemática. barbeiro? De onde tu tirou a A ideia minha do avó é barbeiro? cabeleireira. Ah, peraí, como é que é o nome da avó? Dorilda. Dorilda. A Dorilda era cabeleireira. Uhum, ela é cabeleireira até hoje. Até hoje. Tem Quantos anos ela tem? 70 e pouquinho. Olha só, vó. Plantou uma sementinha Aham. de ser cabeleireiro, barbeiro. Aham. E é uma profissão legal, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que eu penso muito, assim, na hora de ir pra matemática, porque é um ramo que não é muito artístico, né? É um ramo bem das exatas. E eu gosto muito da expressão da arte. E foi digamos, um passatempo que eu achei que meio que junta as duas coisas. A perfeição ali que tem que ter o certeiro, mas que também na arte de cortar cabelo é uma arte, né? Dá de viajar bastante. Tu é perfeccionista? Ah, eu sou. Não no sentido patológico da palavra, mas eu me cobro bastante. Não, porque eu tô assim. aqui imaginando como tu tens habilidades com desenho, tu fazendo altos desenhos no cabelo da Aí galera. eu tenho vontade, tá? Fazer tipo o meu, assim, no cabelo dos outros. Eu tenho bastante Quando tu vontade. vai, agora, olhando assim, o cenário, tu sabe desenhar, Uhum. aí tu tá fazendo curso. Quando tu vai em algum lugar pra fazer o teu cabelo, tu é o perfil que vai lá e opina, não, faz assim, faz assado. Tu chega com a coisa pronta ou tu consegue chegar lá e dizer, eu tô com uma ideia tal e deixa que a pessoa coloque o seu lado artístico em prática? Ah, eu gosto da segunda opção, assim. Eu confio bastante na minha barbeira, né? Eu vou lá, faz um ano já. Eu gosto bastante dela. Normalmente eu deixo na mão dela porque eu sei que vai sair uma coisa boa, assim. Eu me inspiro bastante nela, ela é bem querida. Que legal. E como é que é em casa? A mãe, a família entendendo toda essa tua múltipla habilidade. Ah, eles gostam bastante, assim. Eu tenho uma parte da família que é mais artística, lá em casa não é tanto. A minha mãe é nutricionista, farmacêutica, ela também é dessas que gosta de fazer bastante coisa. Mas eles sempre me incentivaram, assim, desde que eu sou bem pequeno, de me dar coisa, me dar livro pra colorir, caneta. E eu era uma criança que na minha casa a gente tinha um muquifinho, assim, que era só pra eu fazer bagunça. E eu gastava litro de cola e gastava cola colorida e lantejola e colava tudo. E não tinha nada que sobrava, nada que durava muito tempo na minha mão. E aí, tu acredita, na tua idade, 16 anos, como é que tu vê esse apoio da família para te seguir? Eu quero agora matemática, tá? Então tu vai lá, vai te preparar, vai estudar, tá? Mas agora eu quero fazer desenho. Uhum. Como é que tu vê isso? É importante o apoio da família? Eu acho, assim, crucial, né? A minha família sempre me apoia bastante, assim, nas minhas loucuras, sabe? Eu sou uma pessoa que hoje eu acordo gostando de azul, amanhã eu já gosto de vermelho. Então, meio que eles já estão acostumados, assim, de... Não que eu não vá durar muito tempo nas coisas que eu quero, mas eu quero, eu faço bem feito, daqui a pouco eu já quero outra coisa, né? Mas, nossa, não tem, né? Não tem como escalar sem o apoio dos pais. Eu acho que tu esperar alguma coisa do teu filho pelo que tu quer e não pelo que ele limita muita gente da minha idade, assim. Muita gente que deixa de fazer o que quer, deixa de fazer o que gosta por medo, assim, de não ter apoio, de decepcionar. Sim. Tanto por carreira, tanto por escolhas de vida, assim. Eu acho que entender os filhos é bem importante. E aí, quando tu fala de entender o filho, a gente tá falando, olha só, a gente tá falando que você tem 16. Uhum. E aí a gente tá falando que do outro lado existe uma mãe, existe um pai, tem um irmão, e que existe uma conversa de igual para igual quando a gente fala, levanta a mão lá, eu tô com vontade de fazer isso aqui. Sim. Como é que tu vê esse olhar da tua família lá dentro da tua casa, né? Eu digo assim nas 4 linhas, porque lá tem alguém que lidera o negócio. Sim. Esse olhar é um olhar de amizade, é um olhar de dizer, olha, não dá. Como é que tu entende os nãos quando eles vão surgindo, às vezes, por conta de alguma vontade que tu tenha? Sim. Lá em casa a gente costuma ser bem parceiro um do outro, assim. Tipo, não que meus pais não me vejam como filho, obviamente, precisa educar, né? Mas eles sempre buscam compreender, né? Que eu sou adolescente, que o momento de errar é agora, né? Então, investir num curso de barbeiro, por exemplo, por mais que pra frente eu não siga no ramo, é investir na minha educação, é investir no meu desenvolvimento, querendo ou não. O meu cérebro se desenvolve com isso. Uma habilidade é uma coisa que é um dinheiro que não vai fora, sabe? Investir na educação, investir em conhecimento
é o investimento que é o mais precioso que tem, sabe? É o que tu sabe, o que tu tem, mas é importante também não dar de apoio a todas as loucuras, né? Com certeza, né? Os pais têm que estar em casa ali para dizer, ó, por aqui eu acho que dá, por aqui eu acho A que não é tão adolescência é uma bom. fase que a gente não tem ciência de tudo, né? A gente tá, por mais que às vezes a gente aparente ser mais velho e tente se portar no mundo como uma pessoa crescida, a gente ainda tá aprendendo, né? Então é importante essa guia, assim, de o que é certo, o que não é, o que tem que fazer, o que não tem. E a gente segue aprendendo. Sim. Eu já tô aqui, ó, com os meus 47 e sigo aprendendo todo santo dia. Então, sempre. como é bom, Matheus, falar com alguém que tem uma idade que eu e todo mundo que tá aqui vai ver esse podcast depois, a gente já transitou por muito desses lugares que vocês transitam hoje. Sim. E aí a escolha de te trazer aqui para bater esse papo é justamente por isso, né? É as habilidades. Pode ter algumas pessoas que estão lá agora nos assistindo que às vezes o filho gosta de jogar futebol. Às vezes a filha gosta de dançar, né? E essas habilidades, de que forma isso vai somando nessa construção do eu, né? O Matheus está fazendo uma construção aí. Tem alguma coisa se construindo. Pode que lá no final dessa jornada tu resolva ser, sei lá, artista plástico. Pode ser que lá nessa jornada no final tu goste de pintar telas como um hobby, mas realmente tu seja barbeiro, com excelência. Como é que tu vê esse mix hoje do que tu tem aprendido? Tem alguma coisa assim que tu diz, poxa, isso aqui mesmo, me sinto agarrado por isso aqui. Eu gosto de pintar. Eu gosto de pintar parede. Não, eu gosto de estilizar um jeans, porque tu também costura. Eu sou uma pessoa que gosta de tudo um pouco, assim. Se eu pudesse, eu seria uma profissão por semana, sabe? Eu não tenho ainda uma ideia muito fixa, mas foi aquilo que eu falei, sabe? A habilidade é uma coisa que tu não perde. Então... agora até esqueci um pouquinho essa pergunta, mas... tipo assim... não sei. Eu esqueci o que É seguindo. É seguindo essa jornada das habilidades. Por que tu escolheu fazer a parte da costura? Porque eu tenho um pouco esse pensamento de tentar ser o máximo, como que eu posso dizer, autossuficiente, sabe? Então, por exemplo, se em algum momento eu precisar de uma roupa que não existe, eu posso fazer. E tu consegue fazer. E eu consigo fazer. Mas tu consegue fazer como assim? Tu vai lá, tu pega de uma revista, tu vê na internet. Eu vejo na internet, eu corto, eu costuro, eu faço essa parte. Aí tu vai lá, compra o tecido. Sim, tipo, essa blusa aqui eu fiz e tal. Então, eu acho que aprender a se virar é importante, sabe? Por exemplo, agora eu tô fazendo curso de barbeiro. Se em algum momento eu ficar desempregado, eu já tenho algo pra fazer. Eu já tenho algo que pode me dar dinheiro. E fazer uma roupa e fazer um quadro e vender, conseguir me virar mais pra frente quando eu precisar. Porque agora é a idade que eu tenho pra aprender bastante coisa, né? Meu cérebro tá em desenvolvimento, eu consigo pegar as coisas rápido. E enquanto mais coisas eu conseguir acumular dentro de mim, e querendo ou não, por mais que pareçam coisas de áreas muito diferentes, elas vão se interligando. Tu saber uma coisa ajuda na outra. Eu saber desenhar vai me ajudar a cortar cabelo. Eu saber cortar cabelo vai me ajudar a cortar roupa. Eu saber desenhar vai me ajudar a estilizar uma roupa. Esse senso estético é importante, né? Sim. E aí nós estamos falando de escolhas que tu estás fazendo, tá aprendendo, tá aprimorando. Vamos dizer que é do offline. E aí tu tens 16 anos num momento, num cenário que a maioria dos adolescentes está focado e vidrado no digital. Como é que tu vê o uso do digital nisso tudo? Eu acho que é muito rota de fuga, assim. Porque a gente tá numa idade que a gente pensa muito. E a gente pensa muitas coisas. E eu vejo, e não como uma crítica, mas como uma visão de quem tá de fora, que a gente tenta fugir, sabe? Eu vejo muito como uma rota de fuga. Por exemplo, eu tenho amigos, e agora uma coisa mais pessoal, mas eu tenho amigos que não conseguem sair na rua ou dar uma volta na rua sem ouvir música. Que não conseguem lidar com a própria solidão, com os próprios pensamentos,
porque estão sempre nessa busca de fuga, de ter algo pra satisfazer, pra essa busca por entretenimento, e não conseguem lidar com com o tédio, sabe? Sim, O tédio, ele é sim, importante. Tu saber lidar contigo em silêncio, com o que tu pensa, com a tua cabeça, até falar sozinho, é importante pra tu se conhecer, né? Fugir de si é complicado, né? Tu acredita que com 16 anos, ou com 17, ou com 15, ou com 14, num todo o mundo que a gente está vivendo como a gente está vivendo, com o uso da internet e tudo mais, às vezes eu percebo que falta um pouco de tempo para que os adolescentes socializem mais. Uhum. Quando a gente fala assim, ah, o fulano tem 14 anos e está depressivo. Por que tu acha que às vezes acontece isso? Olha, é uma pergunta delicada, né? Eu creio que depois da pandemia isso tenha piorado muito, né? Mas a solidão é uma coisa que é um caminho sem volta, é cíclico. É um adolescente que tá sozinho e busca a internet para ter amigos e acaba que percebe que esses amigos são de longe, não tem muito o que fazer e fica o dia todo nisso. E essa busca sempre por felicidade, felicidade, felicidade e não saber lidar com a própria frustração. Eu acho que isso piora bastante, sabe? A esse sentimento nos adolescentes. E foi isso que eu falei, de não saber lidar consigo mesmo no silêncio, sabe? Às vezes a gente busca no outro o que a gente não conseguiria achar na gente, sabe? O Sim, que a gente poderia, sei lá, fazer sozinho, sim, né? Essa visão de que a felicidade a gente vai encontrar na outra pessoa e a gente vai achar alguém pra casar e só assim vai ser feliz e a gente vai conseguir uma coisa e só assim a gente vai ser feliz e depois de algo a gente vai ser feliz e esse combo de frustrações nessa idade que a gente é muito novo é perigoso, né? A internet ela é muito consumista e essa busca incessante por mais e mais e mais e mais leva a gente bem pra baixo, eu acho. e até para criar, né, talvez o perfil perfeito, né? A gente vê às vezes meninas, meninos, jovens já querendo fazer, às vezes até procedimento Sim. estético porque quer montar uma beleza Uhum. que vai além, que tá dentro do perfil das câmeras. Sim. Eu acho que a internet tem muito isso. Essa visão de que você tem que ser você mesmo, mas se inspirando em alguém, sabe? Isso é uma coisa Sim, que eu tento fugir bastante. Eu não sou uma pessoa que tenho muitos ídolos. sim, Mas é importante, claro. Mas essa visão de que, por exemplo, você vai achar seu estilo e você vai achar seu estilo numa subcultura e vendo tal foto e você vai comprar que nem aquela influenciadora, porque aí você vai ser você, mas você tá sendo outra pessoa, sabe? E essa busca incessante de tentar ser outra alguém, e aí você vê uma foto de cabelo e fala, nossa, que legal. Aí você corta em você e fica, ah, mas ficou mais legal naquela pessoa, porque eu não tenho aquele rosto e não sei o quê. E isso, nossa, é uma idade que é muito perigoso isso, né? sim. E aí, voltando a falar, né? Agora tu estás na fase que já começa a sair, já começa a pintar o convite para balada, Uhum. para formatura. Como é que é começar a dar outro passo? Uma coisa é sair durante o dia, né? Vai no shopping, vai fazer um passeio no parque com os amigos, vai se reunir com a galera para fazer o trabalho. Uhum. Mas agora eu já saio à noite. Agora eu vou lá na balada, entro, tem horário para entrar, tem para sair. Tem isso? Como é que é isso para ti? Tá dando esses primeiros passos, tá começando a sair agora. Olha, eu acho, sei lá, eu tenho um pouco de medo às vezes. Mas tem que ter responsabilidade, né? Saber que tu tá fazendo as tuas escolhas lá dentro e que escolhas têm consequências. Então, tentar sempre ter a ciência de que é a tua vida, né? Tentar não fazer muita besteira, porque, querendo ou não, as consequências elas vão para além da festa, né? Então, tem que tentar sempre manter a cabeça no lugar, né? Sim. Conselho da família é bom, faz sentido. Como assim? Conselho, faz isso, não faz aquilo. Às vezes é aquele papo de mãe, né? Aham. A minha filha, quando ela sai, eu já falo: não larga o teu copo em qualquer lugar. Aham. Não pega a bebida dos outros. Rola isso lá na tua casa também? Rola, rola.
Mas eu acho que a gente tá numa idade que a gente às vezes não leva muito a sério, né? A gente pensa que, ai, não vai dar em Não nada. é bem assim. Não é bem assim. Mas às vezes dá problema mesmo. Tem que ouvir quem já passou por isso, né? Isso é bom. Conselho É bom. do pai, da mãe, Uhum. às vezes da avó, do vô, faz total sentido. Eu vou voltar um pouquinho lá na avó. Gostei de saber que a avó é cabeleireira. É cabeleireira. Te inspirou. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui na tela algumas das habilidades que tu tens para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Porque quando eu falo de desenhar, de dobradura, de pintar, de costurar, é realmente com perfeição. É assim, ó, é incrível. Igual a camiseta que você mostrou que você fez. Você foi lá, costurou, comprou o tecido e costurou, Costurei. tá? Daí você foi lá e buscou uma empresa para fazer a estampa que tu queria, aplicação. Mas a costura toda foi você que fez. Fui eu. Cortei, costurei e aí a estampa eu mandei fazer, mas eu que estampei também, com ferro de passar. Com ferro de Com ferro passar. de passar. Gente, incrível. Incrível. E aí, o que que a tua mãe fala em casa quando tu começa a costurar a tua própria roupa? Ela acha legal. Minha avó também costurava, né? Minha avó costurou Rola pra de ela. dizer assim, ô, faz tal coisa pra mim. Ai, rola, mas eu não faço. A família pede pra tu costurar. Pede, mas é que ultimamente eu não tô mais costurando, né? Eu parei esse ano, pretendo voltar ano que vem, porque o curso, como eu tô fazendo curso de barbeiro, ficaria meio pesado fazer os dois ao mesmo tempo. Toma Mas tempo. quando eu voltar, eu pretendo fazer mais coisa pra eles. Eu foquei bastante, eu fiz bastante roupa pra mim, renovei todo o meu guarda-roupa. E desenhar. Desenhar, tu consegue desenhar pra gente entender no contexto. Tu desenha qualquer coisa, tu desenha pessoas, tu desenha paisagem, o que que tu gosta mais? Então, desenhar depende do viés. Por exemplo, quando eu faço quadros, eu não desenho o próprio desenho. Eu faço por um programa que aí ele vetoriza, ele faz desenhos com a imagem e eu passo e eu pinto. Quando eu tô fazendo tela, eu prefiro só pintar. Agora, desenhar, eu acho que é uma coisa que eu não faço tanto buscando a perfeição, sabe? É mais pra passar meu tempo. E foi uma coisa que eu sempre fiz, assim, desde criança. É meio que pra relaxar Pra mesmo, relaxar, pra relaxar. desoxigenar, assim, o cérebro mesmo, Sim. desopilar. Aham. E aí a ideia vem, o criativo vem tranquilo. Alguém em casa incentiva, olha, tu tem que seguir por esse caminho aqui da costura, tu tem que ir pro desenho, tu Não, eu acho que lá eu sou bem livre, assim. é livre. Aham, eu gosto de inovar, assim, fazer o que eu penso. Existe algo ainda que você pensa em fazer que talvez é alguma coisa que tá dentro desse contexto todo que tu já faz, de desenhar, de costurar, de Eu acho que eu queria aprender a fazer tapete. tapete, E eu que também queria aprender a fazer sapato. sapato. Sim, sapataria eu acho bem legal. Mas tapete é uma coisa que eu gostaria bastante de aprender a fazer. Aquela técnica de... Não a manual, mas tem aquelas máquinas que fazem. Tipo tear. Tipo tear, assim, também. E em aprender, uma coisa que eu gostei bastante quando eu fui lá em Floripa, e que eu também pretendo aprender, é fazer renda. Eu achei muito legal. E eu também queria aprender a fazer. E lá tem as rendeiras, né? Pô, show de bola. Música. Com 16 anos, qual é o gosto musical do Mateu? Eu sou uma pessoa com gostinho um pouquinho peculiar. Mas Que é eu o gosto. peculiar? Eu gosto bastante de punk nacional e rock nacional E também. rock nacional. Mas mais o punk, assim. Mais o punk. Mas alguém te levou a gostar ou tipo, não, eu escutei essa batida, eu gostei, é por mais aqui assim, que eu vou. mais assim. Uhum. O que tu gosta de fazer quando tu não tá estudando ou tu não está fazendo essas habilidades que tu tens? Deixa eu ver, eu gosto de andar de ônibus, sabia? Andar de Eu ônibus. gosto muito de andar de ônibus. Às vezes, quando eu não tenho nada pra fazer e não quero fazer nada, eu vou ali, eu ando de ônibus por 1 hora e meia, tipo, sem ouvir nada. Por quê? Pra pensar. E o que tu vê quando tá dentro do ônibus? Eu acho que exercitar o cérebro é importante, sabe? E às vezes eu só saio de casa, pego um ônibus, assim, num horário que não tem muita gente, olho a rua, penso no que as pessoas estão fazendo. Não amarelinho, assim, aqueles de linha, assim, eu pego o Sim. primeiro que eu vejo. Pra ver o lugar que eu tô passando, o que as pessoas estão fazendo, eu fico imaginando, também penso na minha vida. Eu acho que pensar é importante, sabe? Quando tu não tem nada pra fazer, às vezes é importante lidar com a solidão.
aprender a lidar consigo e pensar na própria vida e pensar no que vai fazer, sem ter uma crise existencial, só refletir, assim. Sim. É um momento responsável de estar consigo. Uhum, Basicamente isso. uhum. Aonde que tu imagina que tu vai estar daqui, sei lá, 10 anos? Boa pergunta. Já parou para pensar em algo assim? Já. Mas é uma coisa que eu penso sem ter certeza, sabe? Porque eu me conheço, eu sei que o que eu vou falar hoje de, ai, daqui 10 anos eu vou fazer isso, não vai ser. E eu acredito muito que no último momento tudo dá certo, sabe? É, não que não devo me planejar, claro que devo, mas nessa ansiedade, eu vejo muita gente da minha idade com muita ansiedade de saber o que vai fazer e o que quer e o que não quer. Acho que agora é hora de testar, sabe? Não preciso ter certeza. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Se eu fizer uma faculdade e der errado, eu faço outra. Se eu, sei lá, abrir um negócio e der errado, eu fecho. E agora é hora de testar, sabe? Testar bastante coisa. Eu não tenho certeza do que eu quero fazer. Eu também não fico pensando nisso de uma forma. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, eu vou chorar. Eu acho que é sobre ter a leveza, sabe? Eu acredito que isso ainda não chegou, mas eu acho que uma hora vai chegar, uma hora eu vou ter a certeza. E se eu não tiver, eu vou sem ter certeza mesmo. Vai Vou arriscando, assim. arriscando. É como tu falou, 16 anos tem muita coisa pela Uhum, frente ainda. Quando a gente fala de assuntos assim, ó, que a gente entra em assuntos mais pesados do tipo droga. uhum. Qual é a tua visão sobre droga? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Tanto no incentivo, na banalização, assim, mas é sobre responsabilidade também, né? Saber o que tu tá fazendo com a tua vida, né? Não é sair usando qualquer coisa, porque é sempre essa busca de felicidade imediata, né? A gente é uma geração que quer tá feliz, foi o que eu falei, não saber lidar com o próprio tédio. Então, essa busca por dopamina e por ter algo pra fazer e ter algo pra pensar e ter algo pra sentir e ter sempre alguma coisa ocupando a cabeça, às vezes leva a gente pra lugares bem ruins, sabe? É que o jovem, às vezes, ele tá muito acelerado, ele não quer ficar parado, ele às vezes quer estar em movimento. Uhum, Tem que ter cuidado. Eu sempre penso assim, ó, existem os amigos e os amigos. Tem uhum, o amigo aquele que é legal, é gente boa, é pra bater um papo, é pra passar um tempo de qualidade, mas tem aquele amigo que ele não tá numa pegada legal e ele te convida pra coisas que não estão fazendo sentido pra ele, mas ele quer levar outras pessoas junto. uhum. Como é que tu vê isso? A gente precisa ter cuidado com as escolhas que a gente faz ou muitas vezes com os grupos que a gente tá fazendo parte? Eu acho que um combo, assim. É sobre olhar com empatia pro próximo também, né? Às vezes aquele amigo que tem uma ideia meio torta, digamos assim, ele também precisa de ajuda, né? Eu sou uma pessoa que. Não que eu tenha muitos amigos, mas eu tenho bem poucos inimigos, assim. É difícil me ver brigado com alguém. Eu não fico brigado com ninguém, na verdade. Porque eu acho que todo mundo tem motivo pra fazer o que faz, mesmo que os motivos sejam, na minha visão, inválidos, sabe? Então, mesmo que aquele amigo faça uma coisa que você não concorde, às vezes o que ele pensa é diferente do que eu penso. E tentar ajudar, sabe? E ter esse olhar de empatia, não de. Ah, ele faz isso, eu não gosto disso, então ele é uma pessoa ruim, eu não vou falar com ele, eu não vou conversar com ele, eu não vou interagir com ele, eu vou excluir ele. Mas às vezes tentar ajudar, não se achar o salvador e tentar mudar a cabeça de uma pessoa porque a gente não consegue fazer isso, mas a empatia e ver o próximo como um ser humano é muito importante, sabe? Entender que às vezes aquilo que a pessoa faz que você discorda é pra fugir de uma dor que às vezes tu não tem, né? Sim. E às vezes essas pessoas elas têm mais fora a oportunidade que talvez está faltando dentro de casa. Uhum, Porque às vezes o adolescente está passando por uma situação uhum, em casa que ninguém vê, uhum, ninguém percebe, né? Uns por conta da vida louca que todo mundo vive, outros porque o pai e a mãe chegam em casa e cada um vai para o seu celular ou vai fazer as uhum. suas coisas e vai deixando o filho de lado. E outra também por conta do mundo aqui fora mesmo. Sim. É importante o olhar da família sempre. Por exemplo, tu tem a idade
O pai e a mãe olha, por exemplo, quando tu chega em casa, como é que tu foi na escola, como é que tu foi de prova, Uhum. coisas básicas do tipo, como é que tá tua letra. Existe isso? É bem importante. Não que meus pais não façam, meus pais, eu que sou uma pessoa mais fechada, assim. Aí é um problema mais meu, mas meus pais, eles sempre se preocuparam muito, assim, de saber como eu tô, porque na minha visão isso é muito importante. Às vezes até eu acho chato, assim, nossa, que chatice, e perguntando mil coisas, mas é importante, sabe? Tu saber por onde teu filho tá indo, o que ele fez, o que ele não fez, é crucial, assim. É tanto pro adolescente, tanto pra segurança do adolescente, mas também pra ele se sentir amado, assim. E saber que não é um pai ou uma mãe que não ligam pra ele. O pai e a mãe estão ali, sabe? E se importam e querem que tudo dê certo. E, e tem essa preocupação, sabe? Qual é a frase, se eu te perguntasse agora, qual é a frase que talvez tu ouve na tua casa e que já é clichê de toda mãe falar pro filho? Tem alguma? Eu acho que não. Minha mãe é muito. Não? Não tem aquele negócio de dizer assim, ah, eu quero ir lá em tal lugar porque todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Não, eu acho que não. Minha mãe fugiu muito disso, assim, dessas frases clichês. A gente conversa bastante, assim. Eu acho que a conversa é crucial, sabe? Falar uma frase, às vezes, que todo mundo fala, o entendimento, ele não tá só na frase, ele tá em toda a comunicação. Então, às vezes, quando tu quer expressar uma ideia e tu fala uma coisa que todo mundo já fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Eu acho que as conversas que a gente mais ouve são aquelas que não tem a pressão pra mudança de pensamento, sabe? Porque às vezes quando tu vai ter uma conversa com alguém, tu sabe que a pessoa que tá conversando contigo quer mudar o que tu pensa, tu não escuta, né? E conversar sem essa pressão de, eu vou fazer tu mudar e eu vou mudar tua cabeça e discordar é importante. Eu acho que seres humanos discordam e sendo você e seu filho ou você e seu amigo, discordar é a coisa que mais enriquece um diálogo. Então, discordar do seu filho, discordar de um ponto de vista, não deve ser motivo para uma briga, deve ser motivo para uma construção. Porque é de duas pessoas discordando que se nasce um terceiro ponto de vista, né? E às vezes o que tu acha que eu tenho uma opinião e tu tem outra, a gente acha que a gente discorda, na verdade, às vezes no fundo é a mesma coisa, né? Então esse diálogo de buscar o que a gente discorda e tentar construir alguma coisa melhor em cima disso, ao invés de tentar mudar o teu pensamento, é muito importante, né? Tu tens um irmão, o Theo. Uhum. Quantos anos o Theo tem? 10. 10. O que o Theo quer ser? Quais são as habilidades do Theo? Olha, o Theo, ele é uma criança muito diferente de mim. Assim, eu sempre fui... Por mais que agora eu seja uma pessoa mais comunicativa, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, sabe? Mais difícil de lidar, com sentimentos mais fechados. E o Theo é uma criança muito diferente, assim. Ele é uma criança de luz. Eu sou uma pessoa que... Fazendo a comparação, assim, que... Sei lá, o que eu penso e o que eu demonstro, eu sou muito impositora, assim. Eu penso e eu falo de uma maneira, não com o coração, mas com a cabeça. E o Theo é uma pessoa com um coração muito grande, assim. Tu vê que ele tem uma habilidade social, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia. E a habilidade dele é mais nesse quesito, assim, de conversar, de se comunicar, de colocar o que pensa. E do coração, assim, do afeto que ele tem com as pessoas, sabe? E aí, quando ele olha pra você, ele busca seguir fazendo alguma coisa dessas habilidades todas que tu faz? Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, ele me olha com bastante admiração, sabe? Mas ele não é uma criança muito voltada pra esse meio das artes, sabe? Ele é mais parecido com a minha mãe, assim. Eu e meu irmão somos como se fôssemos minha mãe e minha tia, sabe? A minha tia é mais esse ramo das artes e das pinturas e de todas essas coisas. E a minha mãe é mais, como que eu posso dizer? Mais acadêmica, assim. Sim. Mas pretende buscar uma profissão e seguir aquilo que fez e uma coisa só, sabe? Quando tu fala que ele olha pra você e te parece que ele te olha com admiração. Esse uso dessa palavra admiração traz pra ti uma questão de talvez te sentir responsável também por ele, por ser, né, mais velho e tudo mais? Eu acho que depende, assim, do tipo de responsabilidade, sabe? Tem bastante gente da minha idade que é muito mais responsável pelos irmãos mais novos do que os pais, por exemplo.
E isso é uma coisa que é triste, né? É uma realidade que não deveria existir, mas que existe. E, claro, não sou ninguém pra julgar, né? Mas eu vejo o meu irmão como um irmão mesmo. Eu não tenho muito esse carinho fraternal. Eu sou uma pessoa um pouquinho distante, eu não sou o irmão mais carinhoso do mundo, assim, que fica grudado. Mas eu também, quando. Como que eu posso dizer? Eu posso brigar, mas ninguém mais, sabe? Então. Fala o que quiser, mas só eu posso. Mas só eu posso. E se precisar, tá junto Aham, também. se precisar dar É o bronca, eu dou. saber que é família, eu vou estar junto, eu pego na mão, mas cada um é cada um, diferente do outro, cada um tem seu caminho. Sim, sim. E isso, pelo que eu vejo, se respeita muito no teu ambiente familiar, de todo mundo construir o seu caminho, mas nunca deixar de conversar, de Sim, trocar sim. ideia, de saber como tá a vida de cada um. É, porque eu acho que o ser humano é muito diferente um do outro, né? E tu planejar e traçar teus passos pelo que outra pessoa quer é uma coisa que mais te prejudica do que te agrega, né? Sim. Então, quando eu faço uma escolha, eu não tenho muito essa preocupação de o que meus pais vão pensar. Digo uma escolha de algo a aprender, Positivo. algo positivo. Positivo. Eu vou escolher essa profissão, o que que meus pais vão pensar e não sei o quê. Isso é uma coisa que é importante, sabe? Sim. Ter essa segurança de que, independentemente da minha escolha profissional e de alguma habilidade que eu queira, meus pais vão estar ali, sabe? Vão ser apoio, Vão ser vão apoio. estar junto, e isso é importante. Isso é importante. Bem fundamental. Uhum. E nós estamos aqui batendo um papo hoje com o Mateu Rabelo Teixeira. Tem 16 anos, um artista jovem já, que com certeza eu não tenho dúvida alguma de que vai ter uma carreira muito legal em alguma dessas áreas, porque as habilidades são incríveis. Depois nós vamos colocar aqui na tela, vocês vão poder conhecer um pouquinho dessas habilidades. E eu quero falar para vocês aqui também que nós temos mais 2 grandes nomes aqui, 2 grandes marcas que ajudam com que esse espaço aconteça. Uma delas é a Epulse Veículos da mobilidade elétrica. A gente tem bike elétrica aqui em Criciúma e região, representando a marca Inou. E olha, posso dizer para vocês que é realmente incrível, é fora da curva. Se você que busca bike elétrica para sua mobilidade urbana, não deixe de conhecer todas as oportunidades dessa mobilidade que você só vai encontrar lá na Epulse, com uma equipe de atendimento incrível, nota 10. Um beijo lá para Carol, para o Igor e para toda a sua equipe que atende muito bem, com maestria, quem visita as lojas. Temos lojas aqui em Criciúma, no Giasse, dentro do Combo. Eu aqui falando as marcas, mas é porque a Epulse tá valendo. Tem na Próspera, aqui em Criciúma, e tem também na Forquilinha. Epulse, aqui de Criciúma, entrega para todo o estado de Santa Catarina. Não deixe visitar, olha lá o Instagram, vale super a pena. E também, é claro, para quem gosta de café, em Criciúma a gente tem o Ana Terra Café. Um baita espaço que você pode marcar sua reunião, bater um papo com os amigos ou até passar para bater aquele papo gostoso com alguém que você realmente tem carinho e levar no espaço do Ana Terra Café. Lá tem café de muita qualidade, com preparo de excelência, café moído com torra lá mesmo no Ana Terra Café. Vale super a pena. E claro, né, estão aí nos patrocinando, nos apoiando aqui no PodVcast. E hoje o nosso papo está sendo aqui com o Mateu, e é um papo de adolescente, é um papo fora da curva. Você que é pai, que é mãe, você que é adolescente, que conseguiu chegar até aqui para ouvir esse papo, tem alguma coisa desse bate-papo nosso aqui que está fazendo sentido para você? E tudo isso faz a gente pensar em muitas possibilidades. Será que eu, no meu papel de mãe, de pai, dentro do meu lar, será que eu estou ouvindo o meu filho, a minha filha? Será que eu estou sabendo conduzir isso? Ou será que eu estou, tipo, colocando o filho para fazer uma atividade aqui, outra ali, outra acolá, e estou vivendo e a gente se encontra para almoçar correndo, e a gente se encontra à noite para jantar correndo, depois cada um toma seu banho, vai para o seu quarto, vai ligar a sua televisão, vai ficar no seu celular. Como é que está sendo a vida por aí? E eu fiz questão de trazer o Mateu aqui hoje para esse bate-papo, porque realmente ele é um pouquinho fora da curva. Tem 16 anos, está construindo a sua jornada, não viveu ainda tanta coisa quanto que a idade vai proporcionar, assim como eu já tive experiência, você que é pai, que é mãe, também teve.
Mas é pra gente parar um pouquinho com essa correria nossa do dia a dia e ouvir uma adolescente pegar isso para nós também como reflexão. Como eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando? Será que eu sou amiga, amigo do meu filho? Ou será que é só mais uma pessoa que faz parte aqui da família e a gente bate papo de vez em quando? Será que eu sei tudo que o meu filho faz? Será que eu sei o que ele faz na internet? Será que eu sei como ele está no colégio? Ou não, eu só vou saber tudo nos 45 segundos do tempo, ou às vezes até quando não há mais tempo para algo. E aí, como é que acontece na sua casa? E aí, Mateus, aí eu volto a falar contigo aqui. Internet. A tua presença na internet, como é que ela é? O grupo, a tua internet é aberta, é fechada? Tu publica todo dia? Como é que funciona isso pra ti? Olha, eu acho que eu lido de uma forma meio perigosa, assim, principalmente no Instagram, acho que eu deveria fechar minha conta, é uma coisa que eu tenho pensado. Mas eu busco sempre, sei lá, uso a internet como uma forma de expressão também. É artística, sabe? Principalmente no Instagram, assim. Buscar isso como uma forma de divulgar as coisas que eu gosto. E não tanto sobre a minha vida, sobre o que eu penso, sobre o que eu tô fazendo no momento, onde eu tô, porque eu acho isso meio perigoso. Mas acho que a internet é uma ferramenta bem boa de expressão artística também, de organizar quem tu é. É uma forma não tão verbal de quem olha te conhecer, mesmo sem te conhecer, né? É uma ferramenta muito boa, mas que também é muito, muito perigosa, né? Sim. Leitura. Gosta de ler? Gosto, mas não tenho esse hábito tão forte, mas eu gosto bastante. Quando tu lê, tu gosta o quê? Livros mais finos? Livros com muitas páginas? Como é que é? Depende do momento, assim. Agora eu tô num momento que eu tô gostando bastante de ler livro mais sobre matemática, mais sobre história de matemáticos do que sobre matemática aplicada, sabe? Mas já teve épocas que eu gostei mais de ler romance, de ler ficção, de ler história de uma maneira mais global, para entender o mundo, que eu acho que isso é importante, ter repertório para falar sobre o que tu pensa é muito importante. Mas eu busco mais essas coisas que não, ai meu Deus, um livro que me agregue, né? Mas é um livro que me agregue, né? Matemática é concurso. Tu já participou do concurso de matemática? Já participei de algumas Olimpíadas. Olimpíadas. E como é que é a experiência de participar de Olimpíadas de Ai, é matemática? muito legal. Eu gosto bastante das de matemáticas e das de português. Ano passado eu fiquei em primeiro lugar do Brasil. Na de Uau! português, na Sério? Olimpíada de Língua Portuguesa, no torneio. Na categoria de nono ano. Que legal. E matemática também. Ano passado e esse ano eu fui prata na matemática financeira. E ano passado eu fiz bronze na UBMEP. Esse ano eu tô indo atrás de algum melhorzinho assim na UBMEP, porque é uma Olimpíada que eu admiro bastante. Que show. Aí a gente falou de matemática e de todos esses outros viés teu. Mercado de trabalho. Tu tens vontade de sair pro mercado de trabalho, de entregar um currículo? Eu tenho vontade de ser professor, né? É um sonho muito grande que eu tenho. É mais no quesito professor universitário do que professor de ensino médio e tal. Eu penso bastante em pegar ensino fundamental. Acho que é uma idade bem boa. Ensino médio eu não tenho vontade. E faculdade. Mas no quesito de mercado de trabalho, de currículo, eu penso em ser professor. Ou fazer matemática ou fazer letras. É dois viés que eu tenho ali. Que são que tu olha assim, Aham. opa, isso aqui pode ser legal. Sim. Se você chegasse hoje no mercado de trabalho e eu fosse uma pessoa lá do RH te fazendo uma entrevista de mercado de trabalho e eu te perguntasse por que eu devo te contratar, o que você ia responder? Eu acho que foi aquilo que eu falei, acho que no início do programa, de conseguir fazer o melhor do mais ou menos, mas de uma forma boa, sabe? Eu vejo que muita gente da minha idade tem essa busca por fazer tudo muito perfeito. Isso é um defeito que às vezes eu tenho, mas que eu tô buscando melhorar. Mas, não, como meu pai falou ontem, não é o melhor que vence, não é o mais forte que vence, é o que mais consegue se adaptar. Então, eu sou uma pessoa que eu me adapto muito bem às mudanças, sabe? E isso é uma coisa muito valiosa. Eu vejo que daqui pra frente, o que vai mais contar
não é quem faz melhor, é quem tem mais paciência de fazer. E quem consegue se adaptar sem dar uma crise, sem acabar tudo. Meu Deus, deu errado e desistir, sabe? É isso de tentar fazer o melhor dentro do que eu posso e me adaptar de acordo com as coisas que eu tenho, com o que eu posso fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa que em mim conta bastante, assim. A escola, ela auxilia para essa entrada no mercado de trabalho? Como é que tu vê assim de forma geral a importância de estar na escola? Eu acho que a educação é fundamental, né? Agora eu tô numa escola que tem bastante esse viés de entrada no mercado de trabalho, né? Então é uma coisa que é bem buscada, é o foco principal da escola, esse encaminhamento para o mercado de trabalho. É uma coisa que eu acho bem legal. Eu não sei qual curso técnico eu vou fazer ainda, mas eu pretendo fazer alguma coisa e seguir nessa área. Mas acho que foi isso que eu falei, investir na educação, né? A educação, querendo ou não, mesmo que não seja um grande empreendedor e, meu Deus, mas tendo uma faculdade, tendo um estudo concluído, tendo algo para ter no teu currículo, as chances de tu conseguir melhorar cada vez mais na vida e construir alguma coisa sem ficar sempre no aperto, aumenta, né? É claro que não é assim que funciona, não é? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou ficar rico, mas pelo menos eu não vou ter tanto aperto, né? Foi o que eu falei, é conhecimento, né? Conhecimento é muito valioso. Quando tu sai do ensino fundamental e tu vem pro médio agora, dá para sentir uma diferença bem grande assim? Nossa, eu senti bastante. Nossa, eu senti Muito. muito. Que eu saí de uma escola de uma turma de 20 alunos, 19, e fui para uma sala que tem quase 40 pessoas, né? A minha escola tinha uma turma de manhã e agora tem 7 turmas. Então, nossa, foi uma dança muito grande, assim. Tanto por conta do ambiente da escola antiga. Claro que não são todas as escolas que são assim, mas que tinha esse viés familiar do professor olhar individualmente para cada aluno e recuperação de acordo com o que o aluno pode, e esse olhar fraternal, assim. E agora é uma escola que é muita gente. E é todo mundo fazendo o seu, sabe? Nem os professores têm tempo de olhar para cada aluno de uma forma humanizada. E não que isso seja culpa do professor, né? Mas é sobre aprender a fazer a própria batalha também, né? Isso também é bem importante. E aí tu falou que tu também, né, olha para essa questão da área de profissão também para lecionar, para dar aula, para ser professor. Olhando o professor hoje na sala de aula, entendendo de toda a habilidade, o preparo que ele tem que ter e que cada um é um diferente um do outro, né? Tá falando lá para buscar passar o conhecimento para 40, por exemplo. Uhum. Como é que tu vê? Tu acha que a profissão do professor é reconhecida? Eu acho que depende. Tem muito esse olhar de que o professor é desvalorizado e esse mito que se criou atrás. E não dizendo que ele seja o ser mais valorizado, mas tem profissões muito mais desvalorizadas e com cargas horárias muito mais exaustivas e que às vezes as pessoas elas se colocam para não ser professor, porque nossa, o fim da carreira é ser professor. Eu vejo que é uma profissão muito bonita, mas é uma profissão que dependendo do ambiente que tu tá, da sala de aula que tu pega, tu é muito suscetível, né? Porque a gente tá numa idade que a nossa opinião, se a gente for olhar bem a fundo, não é nossa opinião. É uma mistura de opiniões. Então eu vejo muitas salas, por exemplo, eu tenho uma professora que na minha turma ela é a favorita, mas tem uma turma que é outra turma que odeia ela. E aí eu vejo que essa opinião acerca do que tu pensa de um professor, se ele ensina bem ou se ele não ensina, vai muito sobre a opinião geral da turma, sabe? Às vezes, por exemplo, quando eu vejo uma aula, eu sei que aquele professor tem pontos positivos e tem pontos negativos. Se todo mundo fala os pontos negativos e eu concordo com eles, a figura do professor vira uma figura negativa. Agora, se a maioria ou se algumas pessoas que mais falam os pontos positivos que eu também concordo, a minha visão se foca principalmente nos pontos positivos. Então, é uma profissão que muitas vezes é xingada, sabe? Eu vejo muitos colegas que às vezes são meio cruéis. Eu sou uma pessoa que sou meio defensor dos professores, porque tenho medo de se voltar contra mim, né? Mas é sobre entender que não é porque uma turma te odeia que tu seja horrível, mas às vezes todas odiarem, tu tem que pensar Alguma um coisa tem que pouquinho. melhorar. Eu não acho que exista professor burro que não sabe o que tá falando, porque se tu fez uma faculdade, tu passou, tu apresentou teu TCC, tu sabe. Mas é sobre entender que
cada turma é uma turma. E não é porque uma turma te odeia que tu é uma pessoa horrível, né? E funciona bem quando a gente fala assim, um exemplo, né? O professor não conseguiu passar o conhecimento como deveria. Agora a gente vai se reunir com os amigos aqui, a gente vai procurar uma coordenação. Esse movimento de liderança, de trabalhar em equipe com os colegas, isso funciona bem? Eu acho que depende também do que tu procura, né? Ver nessa figura do professor o 100% do teu conhecimento, não adianta nada, né? Querendo ou não, é um trabalho 70%, 30%. 30% é o professor, o resto é o que tu corre atrás. Vejo muita gente na minha idade que busca que o que o professor faz, o conhecimento que o professor passa, ele é 100% do que tu vai aprender. Se o professor falou de uma maneira que tu não entende na sala de aula, tu não vai buscar lá fora. Ele é um professor ruim, ele é burro, ele não sabe o que faz. Então, eu acho que é tipo isso. É difícil. É difícil. E aí eu tô falando dessa questão desse movimento. Então, vamos imaginar o cenário. O professor A não conseguiu passar o conhecimento, daí vocês vão se reunir, vão procurar, sei lá, uma coordenação para tentar chamar o professor, para conversar. Quando vocês se reúnem, como é que funciona essa troca de opiniões entre os amigos? Porque daí não é só você, não é mais um que pensa, às vezes tem 40. Essa conversa, hoje em dia, dentro do universo dos adolescentes, alguém vai assumindo esse papel de líder, assim, por conta própria? Ou alguém vem e fala, não, Matheus, tu vai ser o nosso líder aí? Normalmente é líder de turma, né? Normalmente sou eu que vou lá reclamar. Tu é líder? Eu sou líder de turma. Faz, acho que desde o 8º ano que eu sou Mas líder. tu levantou a mão e falou, eu quero ser líder. Ou alguém falou assim, vai você. Não, eu levantei a mão, E aí o pessoal votou é turma nova, né? Então, e o pessoal falou, Matheus é descolado. É isso aí, Matheus vai. Mas é importante, assim, eu acho que, claro, quando é muita gente, a escola é obrigada a ver. Mas é importante essa construção de ter alguém que tem essa responsabilidade e que a escola veja como alguém que sabe o que tá falando. Porque não adianta nada e um monte de adolescente alvoroçado e falando, é isso, é aquilo, e tudo se xingando, porque não vai ser levado a sério, né? Ter alguém que, pra falar uma voz que é considerada e é vista como alguém que pensa de uma forma racional e não só atormenta não é só pra gritar. Não é só pra gritar, não é só pra fazer mais terremoto. Faz o diálogo ser levado mais a sério, né? E o diálogo é sempre importante. É sempre importante. Seja qual a circunstância for. E saber falar também, né? Às vezes, se comunicar. Às vezes, claro que a gente não tem um vocabulário muito, muito elevado ainda, a gente é bem novo. Mas saber a forma que tu vai expressar esse teu pensamento de uma maneira mais embasada, assim, com mais força e não tão... que não leve tanto o teu pensamento individual, mas sim mais um pensamento coletivo. E buscar o que a outra pessoa pensa e saber comunicar como se a gente pensasse a mesma coisa, né? Sim, é elevar o pensamento de todos. Né? E aí a gente falou lá da tua casa, né, como exemplo, claro. A gente falamos como acontece lá, das conversas, né, do olhar no olho, né, e não entender, ele tem 16, então vou engolir tudo que tem aqui. Não, existe uma conversa, um diálogo. Aí a gente vem para o universo lá da educação, da escola, e mostra que também tem a importância do diálogo, do respeito, de hierarquia, de seguir regras. E agora eu vou te trazer para um outro contexto. Agora é um contexto aqui fora. Então, o Matheus ele já tem vamos dizer assim, uma formação do âmbito familiar, ele está na escola, agora ele tem um entendimento mais amplo. E eu não estou trazendo aqui essa conversa para a questão de levantar a bandeira partidária, se é A, se é B, se é o presidente, se não é. Não, estou falando num contexto geral, Brasil. Como que na tua idade, com 16 anos, tu enxerga o país em que tu vive? O que tu acha que deveria ser mudado? Eu acho que nessa questão, ver o próximo como um ser humano é uma coisa que ajudaria bastante, sabe?
Porque às vezes, não só em época de eleição, eu vejo que isso acontece o tempo todo, mas se o próximo não é o mesmo partido que tu e não tem a mesma ideia final que tu, então vocês são rivais. E eu acho que foi o que eu falei antes, discordar é importante. Não existe um país que vai dar certo que todo mundo pense a mesma coisa. As pessoas pensam diferente. E às vezes entender que o pensar diferente, o discordar, não é ser teu inimigo, não é estar tramando uma briga, e conseguir abrir esse diálogo para que vocês cheguem num consenso ou não chegarem no consenso também, entender que as pessoas pensam diferente e respeitar o pensamento das pessoas, é uma coisa que falta, sabe? Porque é muito fácil desumanizar o próximo. Às vezes, quando tem uma característica em comum com alguém, tu vê aquela pessoa como um ser humano que sente, um ser humano que pensa, mas quando aquela pessoa tem uma opinião que destoa da tua, tu vê ela como alguém racional, sabe? E ver o próximo como alguém que sabe rir, que sabe chorar, que tem sentimento, que tem família, não pra não ofender essa pessoa, mas pra entender que existem motivos pra que essa pessoa tome esse posicionamento e que não é porque a pessoa votou em tal pessoa que ela concorde com tudo, mas que tem alguma parte que ela concorda, que ela discorda, que tá tudo bem vocês terem pensamentos diferentes, é muito importante. Eu conheço pessoas que têm pensamentos políticos extremamente opostos aos meus, mas que, no fundo, são pessoas extremamente parecidas comigo. Porque não é a política que move o que tu é. Claro que viver é um ato político, tudo que tu faz é política, e tudo que tu se posiciona e tudo que tu pensa é política, mas entender que não é partido X e partido Y que definem o coração de alguém. Às vezes uma pessoa que tem um partido extremamente oposto ao teu e tu fica, meu Deus, que pessoa louca, também tem um pouquinho de coisa pra te agregar, sabe? Sim. Hoje, com 16 anos, tu acredita que votar é importante? Muito. Democracia é crucial, né? Tem muito esse papo agora de ai, não vou votar porque eu sou, sei lá, anarquista e não vou votar em nada, não sei o que, eu acho meio... Sabe, se tu deixa de botar o teu ponto de vista, tu tá dando pra outra pessoa o teu poder de escolha, né? E quem não é visto não é lembrado. Se tu não fala a tua opinião e se tu não dialoga e busca por um futuro melhor, não é que tu não tem direito de cobrar, mas que tu deixou na mão dos outros, né? Então é importante, querendo ou não, não se ver como só mais um, se ver como alguém que pode fazer a mudança e que pode não revolucionar, mas trazer aos poucos uma melhora pro país, né? Como é que o Mateu, como exemplo, né, que tem 16 anos, e vai ter vários aí que vão começar a votar. Uhum. Como é que o Mateu visualiza fazer escolhas quando você, por exemplo, ligar a televisão lá em algum momento, ou rádio, você começar a ouvir e ver a propaganda político-eleitoral? O que vai te fazer escolher? Ah, eu acho que eu vou votar nesse candidato aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, sabe? Eu vejo que agora a gente tá numa época muito digital e que a maioria das pessoas, principalmente adolescentes agora, vão definir seus votos por pessoas não que tenham o mesmo pensamento, mas que tenham a mesma estética que a tua. Que façam vídeos engraçados com humor que tu goste e se portem de uma maneira que tu admira e vestem roupas que tu gosta. E não de uma forma que tu vai a fundo ver as propostas dessa pessoa, mas sim que tu se identifica nela como um ser humano e leva o teu voto e confia nela, sem saber o que ela tá propondo, sabe? É importante tu ver não só as pessoas que tu quer votar, as propostas de quem tu quer votar, mas as de que tu também não pensa em votar. E não deixar que o teu pensamento se molde por conta da bolha que tu está, sabe? Porque o mundo é assim que funciona o mundo, né? Tu tá sempre dentro de uma bolha. Às vezes uma coisa que pra ti é óbvia, é de conhecimento geral, porque todo mundo que tu conhece sabe, a maioria das pessoas não sabem. Então, se tu tem esse teu pensamento, esse teu viés político moldado apenas numa bolha, tu se torna ignorante das outras cenários, sabe? E é importante tu não saber só quem tá ali pelas coisas que tu defende, mas também quem tá ali pelo que tu não defende, sabe? E buscar o teu pensamento e aumentar o teu pensamento, quanto mais melhor, sabe? E ter viés daquilo que tu fala, ter comprovação daquilo que tu fala. Não só o que tu acha, o que fulano falou, pela propaganda que tu viu,
Mas ter certeza de que aquilo realmente aconteceu para não se deixar levar para fake news, né? E exatamente, a gente está falando da importância de a gente buscar a informação e não ser, né? Ah, eu vou pegar aquele embalo e vou com essa turma aqui que está falando isso. Tu acredita que a informação hoje, num sistema maior, nível de Brasil, tu acredita que a informação ela chega sempre para todo mundo ou não? Não. Depende. Eu acho que a gente está vivendo numa época agora muito perigosa. As próximas eleições vão ser bastante perigosas por conta da inteligência artificial. Então, muita gente recebe a informação muito manipulada. E não é uma coisa que é culpa da pessoa, mas sim culpa de quem fez, sabe? Essa manipulação da informação para manipular a massa e entende o que eu quero dizer, né? Sim. Mas isso é muito perigoso, assim. Não se deixar levar. Não se deixar levar. Eu acho que aprofundar a informação, saber as fontes, é sempre muito importante. Sim. Muito legal. Mateu, se fosse para nós encerrarmos agora o nosso bate-papo, qual é o recado que tu deixaria para todos os adolescentes, os jovens que estão nos assistindo agora? Muitos vão vir aqui, vão assistir por muito tempo depois, mas vai ficar aqui registrado. O que tu deixaria? Qual é a fala que você deixa para quem vai nos assistir, que tem aí a idade da adolescência, o jovem desse mundo de hoje? Pensa. Não é para ter medo de pensar. Pensar é importante. Eu acho que a gente tá numa geração que tem muito medo de pensar demais. Mas pensa. Pensa em tudo. E pensa no que tu quer e pensa no que tu não quer. Porque o cérebro, ele precisa... A gente tá numa idade que o nosso cérebro ele precisa se desenvolver. Então, pensa sem usar meios externos. Se coloque em lugares que te façam pensar e desafiem o teu cérebro e que te façam sair da zona de conforto de pensamento, de dopamina e coisa legal, e se bote em situações tediosas. Tente botar teu corpo em lugares que não são tão confortáveis, que no futuro isso vai contar muito pra ti. Daqui pra frente, quando tu crescer, tu vai perceber que tu tem uma capacidade de lidar com a frustração muito melhor do que as outras pessoas. Mateu, eu super amei o nosso bate-papo. É um papo de adolescente. Olha, a Samira Gomes Rabelo e o Edson Borba Teixeira, parabéns por essa pessoa incrível que é o Mateu, porque realmente ele é muito maduro, pensa de uma maneira muito desconectada, mas sempre assim, ó, centrado com as coisas. E esse bate-papo de hoje, ele foi justamente para nos fazer refletir. Enquanto mãe, enquanto pai, exatamente isso. Nesse bate-papo aqui, assim, sem nada combinado, com perguntas aleatórias, porque é isso que a adolescência, a juventude é aleatório. Não tem um percurso assim, ó, certo, uma linha certa. Nós, depois que passamos por essa idade, a gente já sabe os caminhos que percorreu. A gente já sabe o que deu certo, o que não deu. A gente já sabe as escutas que a gente deveria ter ouvido, as escolhas que a gente fez, que, putz, por que eu peguei aquele caminho, né? Às vezes são coisas bem bobas, assim, bem tolas. Mas lá na frente a gente vai olhar e com certeza vai nos servir de molde para que a gente replique as nossas falas para os filhos, para um sobrinho, para o filho e a filha de um amigo, como um conselho. Porque aquilo que a gente faz e que dá certo, a gente conta, mas aquilo que dá errado, a gente também deve usar como exemplo do bem. Cada vez mais a nossa sociedade cresce diferente, se desenvolve diferente. A gente tem hoje muitas coisas que nós não tínhamos no passado. A minha geração não tinha internet, não tinha celular, N coisas. E essa geração tem. Lá na frente, no futuro, outras pessoas vão estar aqui na internet falando de N temas, com muitas outras coisas na área da inovação que vão existir. E esse bate-papo de hoje foi para isso, para deixar com que cada um de nós em casa
Saia da zona de conforto. Ah, mas não era um papo hoje com um empreendedor de sucesso, com uma linda história que deu super certo, que ele empreendeu em algo. Mas é a história de uma adolescente que com certeza pensa fora da caixa e que está construindo uma jornada e que vai sim se transformar em uma história lá na frente. E que eu espero sim que seja de sucesso, que continue sendo essa linha reta de pensamento. E é isso que eu desejo para vocês aí na casa de vocês, para que vocês parem um tempinho hoje, vejam, assistam esse podcast hoje e aproveite, chama seu filho lá do quarto, chama sua filha lá da sala e vem conversar, busque saber como foi o dia, como foi o colégio, como é que essa pessoa está se sentindo, o que está acontecendo nos bastidores, porque a vida de cada um, ela também está aqui, ó, no individual de cada um. E se a gente, pai, mãe, que estamos perto, não pegar pela mão, alguém vai cuidar do nosso filho depois. E eu espero que a gente continue trilhando o caminho certo na jornada e a gente continue junto dos nossos filhos. Assim a gente vai construir juntos uma sociedade melhor, vai ajudar que os caminhos deles continuem dando certo. Eu deixo esse recado para vocês hoje, essa reflexão. E a gente volta na próxima quarta-feira, aqui nesse canal, no Pode Vercast, com um entrevistado, com uma jornada, e a gente vai bater um papo super legal. Encontro você aqui na quarta-feira, 19h30, nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva, curta, compartilhe e continue com a gente. E eu espero você até lá. Até a próxima semana. Eu posso te dar um presentinho que eu fiz pra ti? Ai, que lindo! Lindo! Olha o que eu ganhei. Para a Adriana, com carinho, Mateu. Ai, eu amei. Obrigada, Mateu. De nada. Obrigada pelo programa de hoje. Foi Obrigada, lindo. foi mesmo. Tchau, pessoal. Tchau. Ai, que lindo, Mateu. Gostasse. Caraca. Eu perguntei pra Vitória uma foto que tu gostasse.